Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nós podermos estar aqui reunidos na casa do Senhor, para aprender um pouco mais da sua palavra, né? Nós estamos no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipse, quando Deus revela ele a João, é feito um retrospecto de tudo o que já havia acontecido. O que o capítulo 12 de Apocalipse nos fala é um retrospecto desde antes da criação. Então, tudo o que Deus mostra, alguma revelação nova que o Senhor traga, como Ele estava trazendo para João, ali na ilha de Patmos, Deus leva João e Ele começa a mostrar o fim. Ele não mostrou o começo, Ele não mostrou o meio, Ele não mostrou a época de João, Ele revelou o fim, o Apocalipse. Quem sabe, como ser humano, como homem, até mesmo João, ele vendo tudo aquilo que ele estava vendo, ele vai descrevendo da forma como ele consegue descrever. Como ser humano, ele deve ter ficado com temor, cheio de temor, porque era assustador o que João estava vendo. Quando ele chega no capítulo 12, olha, Deus mostrou para João as eras da igreja. Deus mostrou para João as eras da igreja e começou a mostrar a era depois da igreja. O que é que vai acontecer depois da igreja? A grande tribulação. A igreja não entra na grande tribulação. Deus revelou isso para João. Queridos, nós vamos dar uma pausa. Pode colocar por favor. Vamos dar, eu quero dar uma breve pausa nesse capítulo 12, antes de nós explanarmos ele, e eu quero também fazer um retrospecto de tudo o que nós aprendemos. Por quê? Porque, para mim, é assim, talvez seja um pouco mais simples, porque eu estudo há muitos anos, eu dou aula, eu sou professora escatológica, então na minha cabeça, assim, já está, eu não tenho dúvida. Até eu entender a palavra de Deus, eu li, reli, estudei, li comentários, deixei de lado os comentários que não estavam de acordo com a palavra, porque não é porque um comentarista fez um comentário que eu sou obrigado a atentar para o que ele falou. Não, eu vou para a Bíblia. Se eu entender que aquilo está na Bíblia, então nós vamos aproveitar. Se não for, a gente deixa de lado. Era exatamente isso que fazia os bereanos no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, eles só tinham o Antigo Testamento. Só tinham os rolos dos profetas, da Torá. E Paulo, quando ele pregava acerca de Jesus, por quê? Porque o Antigo Testamento fala acerca de Jesus. Então, quando Paulo fala acerca de Jesus, o que os bereanos faziam? Era Paulo que estava falando. Mas eles chegavam em casa, eles iam para os rolos, quer dizer, para a palavra,
e eles iam ver se exatamente era aquilo que Paulo estava falando. Então, não é porque alguém fez um comentário, é a palavra final, a verdade está ali. Não, a verdade está aqui. A verdade está aqui. E nós precisamos orar, pedir o auxílio do Espírito Santo para nós entendermos qual é o meu papel aqui com vocês. É simplesmente de levar vocês para a palavra. Eu vou levar vocês para a palavra. Qual é a função de vocês? Eu chegar em casa, vou ler todos os textos que a irmã Abigail leu. Eu vou orar, eu vou ver se é isso mesmo, que o Espírito Santo me dê sabedoria e entendimento. O Espírito Santo, ele vai confirmar a palavra. Ou não confirmar, se eu não estiver falando a verdade. Então, queridos, a Bíblia, em todas as suas páginas, Deus deixa claro a sua palavra, principalmente para nós do século XXI. Por que principalmente para nós? Porque nós somos a última geração da igreja. Então, nós precisamos entender o que a palavra está dizendo, para não ter dúvida, para não desacreditar do que a Bíblia nos diz. Então, eu quero fazer uma pausa e vamos fazer um retrospecto de tudo que nós aprendemos até aqui. Nós começamos estudando Gênesis. Por quê? Eu só vou conseguir entender o Apocalipse se eu entender primeiro Gênesis. O Apocalipse não é isolado. O Gênesis, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento junto, vai chegar no Apocalipse. Por quê? A Bíblia explica a Bíblia. Então, nós começamos lá em Gênesis, antes da criação. O que havia antes da criação? O que havia antes do planeta Terra ser criado? Somente uma expansão. Tudo o que existia antes de Gênesis 1. Talvez eu passe algumas informações para vocês que seja difícil a mente humana computar. Porque às vezes entender as coisas de Deus é difícil. Como que nós entendemos a palavra? Primeiramente, pela fé. Nós temos que crer que existe um Deus. Nós temos que crer que tem um Deus soberano. Um Deus que preparou tudo para o homem, até chegar a nós. E para chegar até nós, ele esclareceu toda a sua palavra. Aqueles que viveram depois de Jesus, eles estavam muito próximos de Cristo. Olha, quem morreu? Aquele filho do carpinteiro que morreu na cruz, ele era Jesus, eles conheceram Jesus, eles estavam na época de Jesus. Então, acreditar era mais fácil do que nós hoje em dia. Nós estamos em 2024 depois de Cristo. Quanto mais o tempo passa, mais longe nós ficamos daqui, do que aconteceu com Cristo aqui nessa terra, como homem. Então nós precisamos da fé para crer. Antes de Gênesis 1:1, antes de existir a terra, porque Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus faz alguma coisa imperfeito? Deus faz alguma coisa pela metade? Não. Então, a terra do versículo 1, ela era perfeita. Exatamente perfeita. Mas o versículo 2 vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia.
trevas sobre a face do abismo. Então, alguma coisa aconteceu entre o verso 1 e o verso 2, que fez esta terra perfeita estar aqui sem forma e vazia. O que aconteceu? Está tudo explicado aqui, texto a texto na palavra de Deus. Tudo que existia antes de Gênesis 1:1, tudo, toda essa expansão, tudo que a NASA consegue ver e não vê, porque é distante demais, é infinito. Tudo é Deus. Deus é soberano. Deus é um ser tremendo que a nossa mente nunca vai conseguir computar a majestade, a grandeza, a soberania de Deus. Nós podemos entender um pouco pela palavra, mas no seu todo não, porque Deus é muito mais, Ele vai muito mais além do que a mente humana pode entender. E eu já me maravilho com a palavra de Deus quando eu leio, de ver a grandiosidade de Deus, e é muito além do que aquilo que eu posso imaginar. É muito mais do que a minha mente pode imaginar que seja. Deus é imensamente soberano. Não tem palavras para explicar a grandeza de Deus. Não encontro palavras para explicar a grandeza de Deus. Isso tudo era tudo que existia antes de Gênesis 1. E aí deu no coração de Deus. Quando nós falamos coração, mão, pés, a respeito de Deus, isso é uma linguagem antropomórfica. O que é uma linguagem antropomórfica? Homem. O que o ser humano é? Antropos. Nós, no português, nós falamos homem, mulher. Quando falamos homem, estamos generalizando toda a raça humana. Homem. A origem dessa palavra, ela é antropos. Antropos está falando do ser humano. Cabeça, mão, tronco, pés. Antropos. Deus, Ele não tem forma. Deus é espírito. Deus é espírito. Deus não tem forma. Mas aí, na palavra, nós vamos ler a mão direita de Deus. Os seus pés, a terra é escabelo de seus pés. Quando fala de mãos, pés, ninguém viu a mente do Senhor. Quando a palavra usa esse tipo de linguagem, é linguagem antropomórfica. É para nós, seres humanos, podermos entender. Porque com a minha mente, eu penso. Então, se eu falar a mente de Deus, Ele não tem uma mente como a minha. Mas eu vou entender que Ele tem um pensamento a meu respeito e a teu respeito. A Bíblia vai nos dizer que os pensamentos de Deus são muito acima dos nossos. Mas Ele não tem uma mente como a minha. Mas Ele pensa. Coração. Deus não tem um coração como o meu, como o nosso. Mas quando nós falamos no coração de Deus, estamos falando do seu desejo, da sua emoção pelo homem, porque Ele amou o homem, a humanidade, antes da humanidade existir. Ele já amava a humanidade. Então o coração vai falar de sentimento. As mãos, o que é que nós fazemos com as nossas mãos? Nós trabalhamos. Então, quando nós falamos das mãos de Deus, estamos nos referindo que Deus trabalha a favor dos seus. Deus trabalha a favor de nós. Ele não trabalha como eu e você trabalhamos, mas Ele trabalha a nosso favor. Então, uma linguagem antropomórfica. Antes de Gênesis 1:1, antes de existir a terra, no coração de Deus já estava o ser humano. E queridos, quando
Deus olhava até o último dia e ele via, estava no coração dele toda a humanidade. Eu só nasceria no ano de 1961, em pleno século XX. Mas lá na eternidade, exatamente eu, Abigail, já estava no coração de Deus. Ele já sabia que meu nome ia ser Abigail. Meus pais não sabiam quando eu fui gestada no peito da minha mãe. Mas ele já sabia na eternidade que meu nome seria Abigail. Como que nós provamos na Bíblia isso? Tudo nós temos prova na Bíblia, não são comentários. Eu não estou falando por falar, está na Bíblia. Vamos lá, livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38. O livro de Jó vai nos contar sua vida, seus sofrimentos, seus questionamentos, a acusação dos amigos em relação a Jó. E os amigos acusavam, ele temia o Senhor, mas ele acabou ficando com dúvidas. Por quê? Se fosse muito, eu adoro o Senhor, eu sacrifico ao Senhor até o capítulo 37. Jó e seus amigos estão falando. A partir do capítulo 38 até o capítulo 42. Até o capítulo 41, Deus está respondendo Jó. Então, o capítulo 38 é Deus falando com Jó. Eu não vou ler o capítulo todo, vocês podem ler em casa. Deus começa a falar a Jó sobre algumas coisas que da eternidade, de antes de Jó nascer. Então Deus fala assim, eu vou ler a partir do versículo 12. Me acompanhe. Deus falando a Jó. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para se ferir se quebranta. 16. Acaso, Deus está falando para Jó, acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Deus está falando de coisas que Jó não saberia responder, por quê? São coisas lá da eternidade passada. No verso 20, Deus diz a Jó assim, verso 21, tu o sabes.
Porque naquele tempo tu já eras nascido. Como que Jó já era nascido? Porque Jó já estava no coração de Deus. Quando ele fundava a terra, quando ele colocava limite no mar, quando ele separou terra seca, quando ele criou todo o verde, toda a natureza, os segredos da neve, os segredos dos polos, Deus conhece todos eles. E Jó já estava no coração de Deus. Eu e você também. E aí, quando Jó questionou Deus, aí Deus falou assim: onde que você estava quando eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso? Tu o sabes, porque tu já eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Eu não tenho só 62 anos. Para Deus eu tenho muito mais. 62 anos, os meus dias contados aqui. Mas eu já estava no coração de Deus desde a eternidade. Você já estava no coração de Deus desde a eternidade. Assim também como Jó. Assim como Jó. Então, quando Deus, na eternidade, Ele falou: vou criar a humanidade. Mas eu vou criar também o Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, belo, maravilhoso. E lá, Pai, Filho, Espírito Santo, conversando na eternidade, eles falam assim: mas Lúcifer vai virar o diabo. Ele vai cair da posição que eu dei para ele. E ele vai fazer cair o homem. Deus já sabia. Deus já sabia. Foi lá nessa eternidade passada, quando nada existia. A terra não existia e Lúcifer ainda não tinha sido criado. Jesus se entregou por nós. Ele falou: Pai, ele vai virar o diabo. Ele vai fazer nascer o pecado. Ele vai fazer pecar o homem. Mas eu vou me destituir da glória de Deus. Eu vou abrir mão da minha majestade, da minha soberania. Eu vou abrir mão. E eu vou descer à terra como homem. E do tamanho do homem. E do tamanho do homem. Eu vou morrer pelo homem. E vou trazer o homem de volta para nós. A primeira instância, possa ser que alguém pergunte se Deus sabia que ele ia virar o diabo, por que Deus criou Lúcifer? A primeira mão, nós até poderíamos perguntar isso, né? E eu vou responder, porque ele é Deus. Na sua soberania, majestade, grandeza, um simples diabo não era páreo para Deus. Deus não precisava se preocupar com ele. Agora ele já tinha uma solução para a humanidade. Para Lúcifer não tinha saída, mas para a humanidade tinha uma saída. Jesus já tinha se entregado. Ele falou: nós somos espírito, nós não temos forma, mas eu vou assumir um corpo humano, eu vou me fazer igual o homem, eu vou me humilhar no corpo humano, mas eu vou trazer o homem de volta para nós. Deus, na sua majestade, na sua grandeza, Lúcifer nasceu no coração dele. E aí, esse mesmo instante, ele sabia que ia virar o diabo. Mas como Deus, se ele falasse assim: não vou criar Lúcifer, isso já seria uma falha no caráter impecável de Deus. Ele deixar de criar alguém só porque esse sujeito
vai pecar, Deus não seria Deus se ele se submetesse a tal coisa. A sua soberania, a sua majestade é que tudo o que nasceu no coração de Deus vai acontecer. Pode ser às vezes difícil um pouco a mente humana entender esse mistério. Pode ser difícil. Eu não vou dizer que é tão fácil. Foge à compreensão humana. Mas nós temos que crer nesse Deus pela fé. Está aqui, olha, está na palavra dele. Ele deixou revelado. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12, vai descrever Lúcifer na sua criação. A sua beleza, a majestade, o brilho. Ele andava em pedras afogueadas. Ele era o cara. Deus sabia disso. E Deus sabia, no exato momento em que ele ia declinar e ele iria pecar diante da santidade de Deus. Mas a grandeza e a majestade de Deus não poderia fazer menor do que isso. Por isso, Jesus, lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, ele se entregou por nós. Quando eu me refiro que Jesus, ele decidiu, ele tomou aquela decisão de descer num corpo humano e se humilhar com Deus, nós vamos entender isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Deuteronômio, capítulo 23. Verso 13. 23, verso 13, diz assim: dentre as tuas armas, está falando com o povo de Israel, eles agora estão no deserto, eles construíram um tabernáculo, Deus morava com eles no tabernáculo, na presença daquela arca da aliança, e Deus diz assim: dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, envolvendo-te, cobrirás o que defecaste, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. O que sai do ser humano é abominação para Deus. E ninguém consegue ficar sem as suas necessidades fisiológicas. Ninguém consegue. Quando Jesus, lá na eternidade, ele fala assim: o homem vai pecar, mas eu vou abrir mão da minha majestade. Eu vou descer no corpo humano e do tamanho do homem. Eu vou trazer o homem de volta. Deus aqui está falando para o povo de Israel que quando eles precisarem fazer alguma necessidade, eles teriam que sair do meio do acampamento, o tabernáculo, a presença de Deus estava ali. Eles tinham que sair do acampamento, tinha um lugar reservado para cada equipe, porque elas estavam espalhadas ao redor do acampamento, tinha um lugar reservado, eles tinham que ter uma pá, o corrente que fala que é uma pá, é uma pazinha. Tinha que cavar, fazer o que quisesse fazer e enterrar. Por quê? Porque Deus habitava no meio deles e Deus não podia ver imundície. Não podia nem ver. Aí pensa,
Jesus fala assim: eu vou descer num corpo de homem, eu vou morrer e vou trazer um homem de volta. Como homem, Deus soberano, ele ia ter que vacuar, ele ia ter que iluminar, ele ia suar, ele ia cansar, ele ia sentir sono. Um Deus soberano e tão grande deixou a sua glória e se humilhou como homem por nós. Para hoje eu poder estar aqui falando isso para vocês. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos a grandeza e a soberania desse Deus. Quando o homem pecou, no capítulo 3 de Gênesis, Deus já tinha criado o homem, toda a natureza. No capítulo 3, parece que Lúcifer tem uma certa vitória, ele consegue enganar a Eva. Eva não pecou deliberadamente. Eva literalmente foi enganada. Não tinha pecado ainda. E a serpente todo dia vinha visitar e usava trocadilhos de palavra. Olha, não foi assim que Deus disse. Não foi assim que Deus disse. E ele dava um jeito de falar o que Deus falou, mas nas palavras dele, para conseguir enganar o ser humano. Na última aula nós falamos um pouco sobre isso. O evangelho que tem se barateado hoje em dia, e quantos pastores sobem no púlpito para pregar, e a primeira instância parece que ele está falando a verdade, que tudo que ele está falando é bom, mas não é verdade. Parece que é, mas não é. Só parece que é. Foi o mesmo jogo da serpente lá no início com Eva. Todo dia ele vinha e falava o que Deus tinha falado, mas nas palavras dele. Chegou um dia que Eva diz assim: Deus falou para não comer do fruto e nem tocar nele, porque se a gente comer, a gente vai morrer. De tanto ouvir aquele jogo de palavras do diabo, Eva acrescentou uma palavra à palavra de Deus. Deus falou para não tocar nela. Deus falou para não comer do fruto. Não coma desse fruto. Esse fruto é meu. Aí Eva agora falou assim: Deus falou para não comer e nem tocar nela. Ela acrescentou uma palavra. Era a legalidade que o diabo precisava na mão dele para fazer o ser humano pecar. O diabo faz isso até hoje. Ele usa as mesmas armas, ele não mudou. Hoje ele pega a palavra de Deus e quantos pregadores do YouTube lêem o versículo na palavra de Deus e falam o que ele bem entende, parecendo que é verdade e não é verdade, enganando o povo de Deus, ludibriando o povo de Deus. E aí, se não prestar atenção, vai dar um glória, aleluia, vai levantar a mão, vai bater palma e dizer assim: olha que palavra boa. E não tem palavra de Deus nisso. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Porque quando ela começar a ser falada, você vai falar assim: não é exatamente desse jeito. Não é exatamente assim. Nós temos que conhecer. Não Abigail, mas se todas as mensagens que eu ouvi for desse tipo. Eu fiz um propósito com Deus ultimamente assim. Qualquer pregador, ele vai ter que ler primeiro a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Eu não vou me encantar com as palavras bonitas que ele quer dizer. Eu fico com a palavra de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço. Um dia um pregador leu o livro de Ezequiel, capítulo 47, fala das águas purificadoras. Isso é reino milenar, são profecias escatológicas. Eu conheço muito bem Ezequiel 47. E o pregador enfeitou, falou, acabou com a
mistérios e a grandeza do que a tua palavra pode dizer. E eu não preciso me ater nas palavras de homem. Não preciso me ater. Eu fico aqui, olha. Por isso que eu sempre vou falar, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia incansavelmente cada dia. Leia a Bíblia. Ela é a nossa fonte de alimento. Ela é a fonte da verdade. E ninguém vai nos enganar. Capeta nenhum na boca de ninguém vai nos enganar se nós conhecermos a palavra de Deus. Porque ele só precisa de uma palavra da nossa boca para ele ter uma legalidade nas mãos dele. E com uma legalidade ele pode nos fazer pecar e cair da presença de Deus. Então nós temos que estar sempre. Igreja do século 21, acorda, desperta. Porque a palavra de Deus ela está sendo distorcida diante dos nossos narizes. E nós precisamos conhecer a verdadeira palavra de Deus. Quando o homem pecou, um cordeiro foi morto. Foi derramado sangue para cobrir a nudez do homem. O homem e a mulher, desde que Deus criou, eles se olhavam, mas eles não percebiam que estavam nus. Por quê? Eles estavam vestidos de glória. Não tinham pecado. Eles eram vestidos de glória. Da glória de Deus. Quando o homem pecou, essa vestimenta caiu. E agora eles olharam um para o outro e viram que estavam nus. E agora, com vergonha, eles pegavam folhas e tentavam se cobrir. Deus viu o que aconteceu e ele desce no jardim na viração do dia. Todos os dias Deus falava com o homem na viração do dia. Até hoje, Deus ele vem nos falar todos os dias. Basta estarmos prontos, aptos para ouvir ele falar ou não. Ele pode nos falar através da natureza, através da boca de uma criança. Deus pode nos falar de muitas maneiras. Nós temos que estar atentos para ouvir. Deus falou, Adão, onde tu estás? Adão não estava no mesmo lugar que Deus sempre encontrava ele. E da onde ele estava, de trás de uma árvore, ele falou assim, eu estou escondido, Senhor, estou com vergonha, estou com medo. Eu me escondi. Medo, Adão. Não era para você ter medo. Vergonha. Vergonha de quê? Por acaso você comeu o fruto que eu disse para você não comer? Olha a passividade de Deus, o amor de Deus em lidar com o pecado do ser humano. Deus sabia de tudo, mas ele queria que Adão respondesse a ele. Nós temos que confessar os nossos pecados. Deus ele sabe exatamente o momento que nós pecamos. Seja lá qual for esse pecado. Pecado não tem classificação, viu gente? Não tem nem pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado, é tudo no mesmo patamar, todos têm o mesmo juízo, a morte. E Deus sabe quando nós erramos, mas Ele espera que nós cheguemos até a presença dEle para confessar, eu fiz isso, Senhor. Eu pequei, me perdoa. Para cobrir a nudez do homem, Deus mata um animal. Há um derramamento de sangue em favor daquele primeiro homem que pecou. Um cordeiro foi sacrificado. Depois Deus fez roupas de peles para um tipo de roupa bastante duradoura. Até hoje nós sabemos, nós já não temos mais
touros legítimos, mas uma roupa de couro dura muitos e muitos e muitos e muitos anos. Né? Deus cobriu a vergonha do homem com a morte de um cordeiro, com o derramamento de sangue de um animal. Aquilo ali já apontava para Cristo, que nós seríamos redimidos através do sangue do cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Quando nós percorremos, nós já estudamos essa lição, já dei essa lição para vocês. Lá em Levíticos 23, Deus dá para Moisés um relógio escatológico. Ele fala para Moisés assim, Levíticos 23, estas são as festas do Senhor. Ele não falou que eram as festas de Israel. Ele não falou que eram as festas de Moisés. Ele falou das festas do Senhor. Porque aquelas 7 festas que Deus deu para Israel em Levíticos 23, ela é um relógio escatológico. Primeiro ponto, Páscoa, a morte do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu. As 3 primeiras festas eram festa de pães asmos, que era durante 7 dias, uma semana. Uma semana fala do quê? De um tempo completo, de uma completude. A semana tem 7 dias, são 7 dispensações da humanidade. Nós estamos vivendo a 6ª dispensação, a 7ª é o Shabat, é o reino milenar de Cristo. Então, uma semana fala de um tempo completo da humanidade. A festa de pães asmos era durante 7 dias. Começava os pães asmos, no dia seguinte era Páscoa. E aí, no meio daqueles 7 dias, era a festa de primícias. 3 festas juntas. Começava pães asmos, junto vinha a Páscoa. E a primícias, que era comemorado no meio desses 7 dias. Páscoa fala de Cristo. Páscoa fala da morte do Cordeiro. Fala da morte do Cordeiro de Deus. A festa de primícias. A festa de primícias fala da ressurreição de Cristo. Cristo morreu, na madrugada do 3º dia, ele ressuscitou. E 50 dias depois, ressuscitou, festa de primícias. 50 dias depois, festa de Pentecostes. Então, o Cordeiro de Deus nasceu. Jesus não nasceu em dezembro. Natal só é comércio. Natal só é comércio. Não tem nada de Deus. Natal não tem nada de Deus. A gente só aproveita o feriado para se reunir com a família, porque não tem nada de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Basta a gente ler a Bíblia para entender isso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os cordeiros pascais nasciam entre os meses. No nosso ano, na nossa contagem do Brasil, os cordeiros pascais nasciam entre o mês de março e abril. Era a época da Páscoa. Entre março e abril, os cordeiros pascais nasciam. Os cordeiros que nasciam esse ano, no ano seguinte, estavam fazendo 1 ano. Então, aqueles cordeirinhos de 1 ano, dentre eles, era escolhido um separado, que estava 4 dias dentro da casa das pessoas, eles observando, não podia ter mancha nenhuma, não podia ter defeito, não podia mancar, o cordeirinho tinha que ser perfeito. Passou aqueles 4 dias, o cordeiro é perfeito. Esse cordeiro vai ser imolado para nós comermos a Páscoa. Os cordeiros pascais nasciam na época da Páscoa e morriam na época da Páscoa. Eram os cordeiros pascais. Jesus é o quê?
Perfeito. Não, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando foi que Jesus nasceu? Na época da Páscoa, gente. Jesus nasceu na Páscoa. Ele nasceu na Páscoa, ele era o Cordeiro de Deus. Ele nasceu na Páscoa, 33 anos depois, ele morreu no mesmo dia que os cordeiros pascais estavam sendo mortos para a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa deles, eles comiam à meia-noite. O cordeiro pascal morria à tarde. Jesus morreu às 3 horas da tarde, a hora nona. Ele morreu no mesmo momento em que os cordeiros pascais morriam. Então, claramente a Bíblia nos mostra que Jesus, Cordeiro de Deus, ele nasceu quando os cordeiros pascais nasceram. Jesus nasceu entre o mês de março e abril. Não se sabe uma data certa, uma data específica, porque ele foi um homem como qualquer um outro. Ninguém ficou marcando data e tirando fotos. Ninguém fez isso. E hoje a imagem que eles pintam de Jesus, de um homem branco, loiro, de olhos azuis, não existe. Jesus era judeu. A pele era puxada mais para moreno do que para branco. Eu ainda sou branca perto de um judeu. A pele dele é mais bronzeadinha, é mais morena. Jesus era um judeu legítimo. Um judeu legítimo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, queridos, são muitos segredos que, à primeira instância, a gente fala assim: ah, mas é difícil de entender isso. Mas basta a gente parar para refletir um pouquinho e nós vamos entender o que a Bíblia diz. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, da festa de primícias, festa de Pentecostes, grande colheita, o que Jesus falou para os discípulos? Ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra andando com seus discípulos. Foi só nesses 40 dias que os discípulos acreditaram quem ele era. Ninguém sabia, nem os discípulos não sabia quem era Jesus. Sabia que ele era o homem de Deus, ele fazia milagre, ressuscitava morto, dava vista ao cego, muito falava. Então eles falavam assim: nossa, esse homem tem tudo de Deus. Mas eles não acreditavam que ele era Deus encarnado. E o que eles viam na frente dele não eram simples judeus, era Deus encarnado. Deus visitou o homem nessa terra que nós pisamos. Deus andou com os homens. Deus caminhou com o homem. E de todas as formas ele tentou falar com o homem, trazer o homem para junto de si, e os homens o rejeitaram. Porque o seu ministério aqui era buscar os judeus, o povo dele. Não que nós não tivéssemos importância. Os judeus teriam que pregar o evangelho a todo mundo. Mas ele veio para os judeus. E nenhum judeu acreditou nele. Os discípulos caminhavam com ele e simplesmente o achavam assim, fantástico. Fantástico. Ele é o cara. Quando Jesus pergunta para os discípulos: e vós, que pensais que eu sou? Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro não falou aquilo porque ele quis falar. Pedro não falou aquilo porque ele acreditava naquilo. Jesus na hora deixou explicado. Não te revelou nem a carne nem o sangue. Te revelou o Espírito de Deus. Quem eu sou. Porque Pedro também não sabia na essência quem era Jesus. Quando ele ressuscitou, porque ele vem falando: eu vou morrer, em 3 dias eu vou ressuscitar, eu vou morrer, em 3 dias eu vou ressuscitar. Quando ele levantou daquele túmulo, vivo, aí os discípulos acreditaram: agora eu sei que ele é Deus. Há 40 dias que Jesus andou na terra, os discípulos colaram em Jesus. Agora eles compreendiam quem era aquele homem. É por isso que quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes,
É isso que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus. Nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos ter medo de morrer, porque Ele ressuscitou, Ele vai nos ressuscitar. A morte não vai nos vencer. A morte não vai nos vencer. O Cordeiro de Deus. Nós vamos percorrendo a Bíblia e nós vamos descobrindo tudo aquilo que Deus. A Bíblia ainda hoje tem Tomé, não tem? Hã? Ainda hoje tem Tomé que teu filho. Tem o quê? Tomé, Tem muitos? teu filho da que Jesus ressuscitou. Tem muitos, tem muitos. É que é lamentável para quem duvida, né? É lamentável, né? Quando a coisa fica muito difícil na nossa mente, para nós entendermos, a gente fica falando, Senhor, a minha mente humana não está entendendo nada, mas eu confio em Ti, na Tua palavra e amém, Senhor. Não quero nem ficar pensando para não confundir a mente. Amém, Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz. Nós temos que crer no que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos percorrendo toda a palavra, toda a Bíblia. Vocês veem, Jesus chamou Abraão, Deus chamou Abraão, criou um povo específico, porque para Jesus ser homem tinha que ter uma genealogia. Então ele nasceu descendente dos judeus, descendente de Abraão. Ele tinha que ter um povo na terra. Esse povo é o povo judeu. Desde o princípio, Deus sabia quem seriam os judeus. Deus sabia. Os judeus não enganaram Jesus, não enganaram Deus. Toda a rebeldia dele, a falta de crença, eles não pegaram Deus de surpresa. Deus já sabia de tudo. Nós estudamos aqui, antes do livro do Apocalipse, nós estudamos o livro de Daniel. No capítulo 9 de Daniel, Deus revela muitas coisas. Nós trabalhamos muito, nem sei onde é que o mapa está. Nós trabalhamos muito no mapa aqui, nossa estátua de Nabucodonosor. No livro de Daniel, capítulo 9, vamos saber apenas do livro. Capítulo 9, versículos 24, 25 e 26. Daniel, capítulo 9, 24, 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: 70 semanas, ele está falando com Daniel. De que povo que Daniel era? Judeu. Daniel era judeu, era da nobreza de Israel. Daniel era príncipe. Deus revela para ele assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu, e sobre a tua santa cidade. Qual a única santa cidade no mundo? Jerusalém. Deus está falando assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para 9:24. Estou falando 24. Ele dá seis razões para essas 70 semanas. Ele diz assim: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 6 razões para acontecer as 70 semanas. Aí ele continua. 25. Sabe e entende. Eles estão na Babilônia. Deus está revelando aqui: Daniel e o povo, a tribo de Judá, estão na Babilônia. Ele diz assim: sabe e entende.
morto ou ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Deus deu uma conta certinha para Daniel. Daniel, eu estou determinando, já estão determinados, Daniel, 70 semanas para o povo de Israel e para Jerusalém, a população da cidade. A partir do edito de Ciro, quer dizer, o cativeiro vai acabar. Quando o cativeiro acabar, começa a contar. Porque quando o Ciro deu a ordem para voltar para reconstruir o templo, 7 semanas. São semanas de anos. São semanas proféticas. Da ordem de Ciro até a reconstrução do templo, 7 semanas. 7 vezes 7? 49 anos. Daqui dessas 7 semanas, até chegar o Messias, ou ungido, 62 semanas. Aí vai somar 62 semanas, mais a primeira 7 semanas da reconstrução. Até a morte do ungido, vai dar exatamente 69 semanas. 62 semanas, com mais 7 da primeira vai dar quanto? 69. 69 semanas. Até a morte do Messias. Jesus morreu há 2024 anos atrás. Lá, naquela época, fechou 69 semanas. Quantas semanas Deus disse para Daniel que era? 70? 69. Para 70 está faltando o quê? Uma semana. Uma semana tem 7 dias. Semana profética vai ser quanto? 7 anos. 7 anos, 150 semanas. 7 anos de tribulação. Aqui o ungido morreu 69 semanas. Jesus ele esteve na terra, ele pisou todas as parábolas de Jesus. Ele está falando para os judeus que um povo vai chegar lá antes dele. Vocês vão me rejeitar, vocês não vão me aceitar, vocês não querem acreditar em mim. Um povo vai chegar antes de vocês. Jesus falou isso repetidas vezes para os judeus. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Ele contou a parábola das 10 virgens. Ele falou, olha, 5 noivas têm azeite. 5 noivas não têm azeite. O azeite é representado por quem na Bíblia? O Espírito Santo. Ele está falando assim, olha, um povo tem o Espírito Santo. Este povo não tem o Espírito Santo. 5 tinham azeite. Quem foi que entrou para as bodas como noivo? As 5 que tinham azeite. Quem é que tem o azeite hoje? Os crentes. A igreja de Cristo. Nós temos o azeite. Nós temos o Espírito Santo. Um povo que tinha o azeite, que tinha o Espírito Santo, entrou com o noivo. O que não tinha azeite ficava batendo na porta. Abre-nos. Tu também é o nosso Senhor. Abre-nos. Mas vocês não tinham azeite. Deus falou assim, vocês estão ficando para trás. Um povo que tem azeite vai chegar primeiro que vocês. Claramente, Lucas, no capítulo 12, ele fala, Lucas apresenta de uma forma fantástica a parábola do servo vigilante. Lucas capítulo 12, a partir do verso 35. Jesus está falando aos judeus a parábola do servo vigilante. Está assim:
esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando bater a porta logo lhe abra. Ele está falando assim, olha, vocês têm que estar vigilantes, com as candinhas acesas, quando teu Senhor voltar das bodas. O que ele está falando? O teu Senhor vai entrar, vai se casar, vai para as bodas. Quando ele voltar das bodas, vocês estejam vigilantes. É mais claro do que isso. É mais claro do que isso, de que a igreja não vai participar da 150ª semana. A noiva entra para as bodas. Eles vão ficar de fora aflitos. Eles ficaram. A igreja é tirada antes. A igreja não entra na ira de Deus. Jesus, como homem, quando ele subiu a cruz, aquele foi um sofrimento horroroso. Horroroso. Como ser humano, a morte era cruel. A morte era cruel. Teve uma hora que Jesus olha e ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Quem ouviu estava achando que ele estava reclamando por Elias. E ele estava dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou Jesus em nenhum momento. Mas quando ele estava na cruz, o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano da terra, o pecado de toda a humanidade estava aqui, sobre Jesus. As trevas no mundo espiritual foi tão densa, foi tão tremenda, foi um momento tão horrível para Jesus que estava na cruz. Jesus ele estava como homem, e ele olhar e ele só vê uma negridão sem fim, e ele fala, meu Deus, aonde tu estás? Tu me desamparaste. Não, ele estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele carregou o pecado de todos. Só vai receber a redenção quem o aceitar e o confessar como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele não quer ser só Salvador, ele tem que ser Senhor das nossas vidas. Eu tenho que matar a minha vontade, matar a minha carne e me sujeitar a Ele na sua palavra. Aqui está nos dizendo como é que Deus quer que nós vivamos. A palavra de Deus nos ensina tudo. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Eu tenho que ler aqui, eu tenho que falar assim, eu não posso andar como o mundo, eu não posso falar que nem o mundo, eu não posso pensar que nem o mundo, eu não vou cantar música que nem o mundo, eu não vou me vestir que nem o mundo, eu posso ser bom com o mundo, todo mundo pode zombar de mim, mas eu tenho que ser diferente, eu tenho que viver na palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele tem que ser o Senhor da minha vida. E se eu não tiver a capacidade de abrir mão da minha vontade para viver a palavra dele, eu não sou digna do céu. Porque ele deixou o lugar dele. Ele deixou sua majestade. E ele se humilhou num corpo humano para poder me salvar. Por que eu não vou abrir mão do mundo e viver para ele? A grande tribulação não é para a igreja. Jesus sofreu toda a ira de Deus para o homem naquela cruz. Ele sofreu toda a ira de Deus. Então, se ele olhar para a cruz e eu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele pagou o preço da ira que me cabia. Então, eu não vou entrar na ira de Deus. A grande tribulação, a 150ª semana de Daniel, nós estamos estudando o Apocalipse já. Todos os horrores que vai ser o Apocalipse. O
Então, naquele dia, que está muito próximo, naquele dia, a trombeta vai soar. É uma das festas de Levíticos 23. Quando sobre essa passagem lá de Noé, quando Noé foi mamado, ele fechou a porta, ficou de nuvem e levou uma coisa. Referente a Deus. A arca de Noé, Noé, a sua família, aquela arca, ela é o tipo de Cristo. Cristo é a arca. Nós que aceitamos o seu sacrifício, estamos nele. Ela afundou no dilúvio? Não, ela ficou acima de tudo. E cada dia, quanto mais chovia, mais ela subia. Quanto mais chovia, mais ela subia. A Bíblia fala que a montanha mais alta do mundo ficou coberta. A arca ficou acima. Isso está apontando para a igreja. A igreja fica acima de toda tribulação, fica acima de toda angústia, fica acima de toda dor. A igreja não entra na ira de Deus. A igreja não entra na ira de Deus. Gente, isso não são comentários. Isso não são só comentários. Eu estou falando do que a Bíblia está dizendo. É a Bíblia que diz isso. Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam acerca da igreja. Deus fala para João: João, escreve as 7 igrejas. 7 igrejas que foram escolhidas a dedo por Deus. Por quê? Porque cada uma das situações que acontecia naquelas igrejas seriam situações que a igreja ia passar através dos anos. Eu ainda vou dar uma aula só da igreja aqui para vocês. E aí vocês vão entender que tudo que está no Apocalipse aconteceu ao longo das eras na história da igreja. Quando nós chegamos na 6ª igreja, é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja santa. Diz assim, verso 8, vamos lá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, muita gente gosta de pegar esse versículo e falar assim: Deus está abrindo uma porta para você. Dá a chave de carro, dá a chave de apartamento, dá a chave de mansão, dá a chave de tudo que é jeito. A Bíblia não está dizendo isso. Filadélfia, a igreja santa. Jesus está falando assim: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quem é a porta? Jesus. É a era da graça. Eu coloquei diante de vocês, para vocês crerem ou não, uma porta. A porta está aberta. Ninguém pode fechar essa porta, porque ninguém é capaz de fechar a porta que é Jesus. A porta da graça vai se fechar um dia, quando a igreja for arrebatada. O arrebatamento de Cristo fecha a porta da graça. Até o arrebatamento, essa porta vai estar aberta. Ninguém pode fechar. Aí ele diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E aí ele diz que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu falei da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir
falando para a igreja santa assim: eu vou te livrar da hora da tentação. Ele não falou que ele vai livrar na hora da tentação. Ó, vocês estão na tentação, eu vou livrar vocês. Não, ele está falando assim: eu vou livrar vocês da hora. Vocês não vão conhecer a hora da aprovação. Vocês não vão entrar na aprovação. Eu vou livrar vocês da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os moradores da terra. Igreja Santa, sexta dispensação da igreja. Essa foi a igreja dos séculos 19 e 21. Séculos 19 e 20. Uma igreja que abriu mão de tudo. Ela era decente, ela era rica. Foi a igreja que mais enviou missionários. Foi quando o evangelho se propagou pelas nações. Foi exatamente nessa época. A igreja santa. Última dispensação. A igreja de Laodiceia. Somos nós. Século 21. Governo humano. Para a igreja de Laodiceia, Deus diz assim, versos 15, 16, 17 e 18: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus descreveu a era que nós estamos vivendo. Vocês estão dizendo que são ricos, abastados. Hoje os pregadores prometem prosperidade. Você é próspero se tiver uma bela casa, se tiver um belo carro. Ah, você é próspero. Não. Próspero é aquele que tem a certeza e a convicção da sua salvação. Aleluia. O povo hoje anda enganado com tantas apresentações de um evangelho barato. E Deus deixa muito claro: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo na porta, é porque ele já está do lado de fora da igreja. Ele não está mais dentro das igrejas. Ele está do lado de fora. Igreja de Laodiceia. Colocaram Jesus para fora da igreja. Por causa dos movimentos. Por causa das modinhas mundanas. Por causa das músicas agitadas. As luzes coloridas dentro da igreja. Colocaram Jesus para fora da igreja. Laodiceia, governo humano. Ele fala assim: olha, vocês estão pensando que vocês são ricos, vocês são cegos, são pobres, nu, miseráveis. Eu estou te aconselhando: compra ouro de mim, compra ouro refinado. Eu tenho ouro que vai enriquecer a alma de vocês, não é o físico, não é a matéria, vai enriquecer a alma. Eu tenho vestiduras brancas para vocês, eu tenho colírio para pintar nos olhos de vocês,
semana, eu já estou lá de fora da igreja. Eu estou batendo. Se alguém de vocês ouvir a minha voz e abrir a porta, eu também o entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Aí nós vamos comer maná, pão do céu, o pão que é Jesus. O ouro que ele falava é a palavra dele. Se dá valor é a palavra dele. Nós temos que tomar cuidado com uma igreja do século XXI. Porque parece que tem muito de Deus e não tem. E não tem. Nós precisamos nos apoiar na palavra. Comer palavra. O que é que Deus está querendo de mim? O que é que eu vou fazer? Para e ouve. Ele está batendo na porta porque ele não está aqui. Eu vou abrir a porta e vou deixar ele entrar. Porque eu quero chegar no céu. Eu falo todo dia para o Senhor, Senhor, não importa o que eu vou ter que abrir mão aqui. Eu quero chegar na glória. Não importa o que eu vou viver aqui. Se eu vou viver pobre demais, não me importa. Eu quero chegar na glória. O diabo está igualzinho no capítulo 13. Só sussurrando no ouvido da igreja palavras que parece que é de Deus e não é. A Bíblia nos garante que a igreja não entra na grande tribulação. Por quê? A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. E Deus falou para Daniel, olha, é para o teu povo, é para os judeus. É para os judeus, é para a tua santa cidade. A aflição vai ser lá em Jerusalém. A igreja não entra, a igreja é arrebatada. Mas vai ser a igreja arrebatada. A igreja santa. Irmão, aí, mas nós estamos na era de Laodiceia. Como pode ser? A verdadeira palavra, ela vem sendo pregada. Hoje a modernidade está distorcendo. Mas a verdadeira palavra, ela vem sendo pregada. Aqui, era de Laodiceia, num dia muito breve. Pode ser até hoje. Isso não é jargão, gente. Pode ser hoje. Se nós amanhecermos o dia de amanhã, pode dar glória a Deus e aleluia. Mais um dia o Senhor me concedeu aqui, me ajuda a viver santo, para quando você chegar eu estar pronta. Porque nós estamos aqui, olha, era de Laodiceia. Aqui dentro de Laodiceia tem a igreja de Filadélfia, a igreja santa, é a igreja que vai ser arrebatada. Nesse mundo de engano aqui, olha, tem uma igreja santa, uma igreja que dá valor à palavra de Deus, uma igreja que acredita na palavra de Deus, uma igreja que vive a palavra de Deus. Essa igreja vai ser tomada. O pastor deu exemplo de Noé. Olha a construção estava geral. 120 anos Noé está construindo alguma coisa esquisita que ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que era uma arca, nem Noé sabia. Noé só está falando assim, você está mandando e eu estou obedecendo, você está mandando e eu estou obedecendo. O que vai sair daqui nem eu sei. Mas quando se obedece à risca, o projetista é ele, a coisa acontece. Aleluia. E quando aquela grande arca estava pronta, todo mundo ficou olhando assim, Noé é louco? Para que isso? Vai chover sobre a terra. Noé, o que é chuva, Noé? Nem Noé sabia, gente. É por isso que eu falo para vocês que quando alguma coisa da palavra não entrar, isso não cabe na mente humana, tenha apenas fé. Senhor, eu acredito pela fé, eu acredito porque está na tua palavra. Porque Noé estava construindo aquilo e ele nunca tinha visto chuva. Ele não conhecia, nunca tinha chovido na terra. Até a época de Noé, nunca tinha chovido. A terra, as plantas, elas ficavam verdes com o orvalho, com a umidade da terra, era algo natural. Nunca tinha chovido. E agora Noé está construindo
Quando chegou no dia determinado, Deus dá ordem para todos os animais. Deus sabia quais seriam os animais que iam dar. Ele dá ordem para todos os animais. Todos os animais se encaminharam e entraram, passo a passo, todos os animais que tinham que estar na água. E por último, entrou Noé e sua família. 7 pessoas. 7 pessoas entrou com Noé na água. Ninguém sabia o que era aquilo. Ninguém sabia o que era. Noé estava vivendo literalmente pela fé. Ele estava caminhando literalmente pela fé. Ficou 7 dias a porta aberta. A oportunidade da porta da graça aberta. Ninguém quis entrar. Deus foi lá e fechou a porta. E aquilo que ninguém conhecia, agora eles viram a olho nu. A chuva caiu do céu. E eram chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais. Ah, Noé, abre a porta. Agora a gente acredita, agora é tarde. Quem fechou a porta foi Deus. Essa porta da graça vai se fechar. Possa ser, queridos, que muitas coisas do que eu estou falando aqui não caiba na mente humana. Mas acreditem pela fé. Façam a mesma coisa que Noé fez. Eu não estou entendendo, mas eu vou pela tua palavra. Porque pela fé, Noé sobreviveu de algo que ele desconhecia. Vale a pena, queridos. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena dizer não do mundo. Vale a pena dar sua voz para o mundo. Vale a pena viver só para o Senhor. Possa ser que muitos sejam chamados de repente, que vai para a igreja, domingo, vamos para o cavadinho, vamos para a praia, não, eu vou para a IBD. Dê a resposta para ele, viva para o Senhor. Por quê? Porque essa porta vai se fechar. Essa porta vai se fechar. Noé não sabia qual era o mundo. Noé não sabia. Ele entrou na água e a porta continuou aberta. Talvez ele tenha pensado assim, será que eu me enganei? Será que eu fiz papel de tolo? Será que eu paguei mico? Mas ele ficou dentro da água. Ele não sabia, eu vou continuar vivendo, tem comida, a gente vai continuar vivendo. Até o dia que a porta se fechou. De dentro da água, ele viu a ira de Deus ser derramada sobre a terra. Todos. Essa mesma ira de Deus vai ser derramada durante a grande tribulação. A igreja vai estar guardadinha dentro da água. A igreja não passa. Eles só vão ver a ira de Deus está sendo derramada. Nós estamos guardados. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Que o Espírito Santo de Deus abra a mente de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus tome a vida de cada um de vocês. E a palavra de Deus grite e seja real na vida de vocês e na mente de vocês. Vamos perseverar. Jesus está voltando. Amém?